Irmãos queridos aí, apóstolos, esperando este momento especial de nosso estudo em Romanos. Hoje, portanto, parte 24 dos nossos estudos em Romanos, então completando aí já o 6º mês, não é? Nós vamos ler os versículos 1 a 8 e fazer a introdução do nosso estudo. Partindo já de imediato então para a nossa leitura. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou como diz a sua versão, já não há nenhuma condenação, e mantenha este pronome que está aí na sua versão, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, não é de homem, do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Meus queridos irmãos, eu chamei isso aqui de introdução, porque é uma introdução, porque este é o capítulo que vai nos falar do Espírito, do dinamismo do Espírito, da vida do Espírito no coração do crente, no coração dos membros do corpo de Cristo, que é cada um de nós individualmente. Nós agora vamos ouvir falar dele, nele e do que temos nele amplamente até o final deste capítulo. E aí eu quero, antes de começar a considerar qualquer coisa aqui, já esclarecer a vocês, poderia servir até de tema para a nossa introdução, que o assunto que nós temos aqui é a plenitude da segurança espiritual. Sabe de que Paulo está tratando e vai daqui em diante? Não é só no capítulo 8, é muito especialmente no capítulo 8. Mas daqui em diante, ele vai trabalhar com isso entrando pelo capítulo 9, pelo capítulo 10, encerrando no capítulo 11. Ele vai trabalhar com o argumento da nossa plena segurança em Cristo. E não estou falando de algo que seja dispensável ou de pequena importância. Eu estou falando de algo sumamente importante, de algo que tem a ver com o valor absoluto da revelação de Deus, de algo que só tem a ver com a confissão evangélica no mundo, só tem a ver com a confissão do cristão evangélico, porque só o cristão evangélico crê na vida eterna, plena e imediata, a partir do momento em que recebe Cristo Jesus no seu coração. Só a confissão evangélica cristã, de fato, crê na vida eterna, mas grande parcela, isso é com profundo lamento que a gente diz, dessa mesma confissão evangélica, constituída por muitos crentes ou por muitos usuários de salões de culto, porque hoje é importante que se faça de forma muito eloquente essa distinção. Já não podemos mais generalizar, já não podemos mais dizer que quem porta a Bíblia, que quem não que se diz acatólico ou que não pertence a nenhuma seita, mas que ora e que crê em Jesus é cristão evangélico. Não se pode mais dizer isso. Evangélico hoje é uma colcha de retalho, de uma bagunça, de uma mistura e tão plena de heresias e de apóstatas que fica complicado a gente se identificar. Então é preciso ter muito cuidado. Mas mesmo dentre aqueles que são zelosos pela palavra de Deus, tementes à palavra, atentos à palavra, ainda há muitos que de segurança espiritual não entendem nada, ou entendem pouco, ou nada vivem neste sentido. Paulo vai falar desta segurança espiritual aqui, e ela é plena aqui, neste capítulo 8. Vale ainda ressaltar, e eu ainda não estou abordando o nosso texto, que ele vinha falando, especialmente nos capítulos 6 e 7, que nós dissemos que é um parênteses entre a doutrinação que estava sendo discutida no capítulo 5 e a que continua aqui, neste capítulo 8, quando começamos a ler o primeiro versículo, lá em 6 e 7,
O apóstolo esteve tratando o tempo todo das dissonâncias entre a doutrina da graça e a questão da observância da lei. E aí ele não mencionava o Espírito, ele fez uma, duas menções do Espírito, mas sem falar da obra e do trabalho do Espírito, ele o citou. Agora aqui não, no capítulo 8 desta carta, ele vai se ocupar sobre o trabalho, a obra, a realização plena do Espírito Santo de Deus no coração do crente em Cristo Jesus. Por isso é por demais importante. Este é, como chamou Lloyd Jones, o capítulo do Espírito na Bíblia. Ele não disse na carta aos Romanos. Ele disse na Bíblia, o capítulo do Espírito Santo é o capítulo 8 da carta aos Romanos. E isso não é de pouco significado. Por isso, reclama nossa completa atenção. Meus irmãos, veja bem. Abordar um texto como este, especialmente nos versículos 1 a 4, nós lemos até o 8, isso tudo aí compõe a nossa introdução, mas especialmente o que ele vem dizendo, de 1 a 4, abordar esse texto, quem estuda a palavra de Deus, quem tem o compromisso de ensinar a palavra de Deus, sente uma pressão muito grande quanto a se deter nas minúcias. Por isso é que com imensa admiração, todos os homens de Deus e mulheres de Deus que se dedicam a estudar as Escrituras, a fazer comentários, a dar aulas, a pregar a respeito de textos profundos, tiram o chapéu para Martyn Lloyd-Jones, porque foi aquele que conseguiu conduzir milhares de pessoas durante muitos anos, detendo-se semana após semana, cada sexta-feira, no centro de Londres, ali de cara com o Palácio de Buckingham, para estudar a carta aos Romanos. Então, quando ele entrou aqui no capítulo 8, nesses 4 primeiros versículos, ele gastou muitas e muitas semanas só aqui. Então, ele pôde trabalhar com as minúcias da riqueza desta revelação. Então, a gente tira o chapéu com profunda admiração, de certa forma, frustrados porque não podemos chegar lá, no sentido de não podemos nos deter, ter esse tempo, de hoje não haver mais esse tipo de auditório com fome e sede da palavra de Deus, que pararia ali em cima. Mas a riqueza que temos aqui, ela é imensa. É evidente que ela só pode ser atendida por quem entendida, por quem vem acompanhando o desdobramento da revelação desde o capítulo 1 da carta. Vamos lembrar que esta carta, Paulo se preocupou em compor esta carta doutrinária para falar do Evangelho de Deus. E aí eu quero começar tudo isso lembrando a vocês aquilo que viemos dizendo nas últimas semanas, que o que nós tínhamos nos capítulos 6 e 7 era um parênteses que foi interposto aí entre capítulo 5, versículo 21 e capítulo 8, versículo 1. Ele abre o parênteses quando ele encerra o versículo 21, o que nas nossas Bíblias está como versículo 21 do capítulo 5. E o encerra ou fecha no capítulo 8, ou melhor, no capítulo 7, versículo 25, ou seja, no finalzinho do capítulo 7. Aí ele vai para fora do parênteses, ele dá sequência no capítulo 8, versículo 1. De tal maneira que se você ler capítulo 5, versículo 21, e imediatamente parte para capítulo 8, versículo 1, como faremos hoje, você vai ver que há uma sequência de pensamento, há uma sequência natural de pensamento, há uma continuidade que tinha sido interrompida, e eu estou pondo interrompida entre aspas, pelos capítulos 6 e 7. Daí seria um parênteses, como muitíssimamente bem observou Martyn Lloyd-Jones. Na época, eu disse aos irmãos que era em cima daquela sensibilidade dele que nós estávamos falando sobre esse parênteses. Ele é o único que faz uma citação direta sobre este trecho 6 e 7 como parênteses. Então veja bem, o que temos aqui? Falando então sobre esse texto de Romanos 8:1, que diz o quê? Agora nenhuma condenação há. Eu estou lendo nas versões mais antigas, tá bom? Agora, por causa do pronome. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse mesmo Lloyd-Jones, na página 352 do seu comentário, ele diz que o oposto de condenação é justificação e não santificação. Como é importante entender isso aqui.
Quando ele diz assim, agora já não há condenação, ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele está se interpondo à ideia de justificação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque eles estão justificados. Então, o oposto de condenação é justificação, não é santificação. Quando você lê, entende condenação como santificação, quer dizer, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, querendo dizer, para os que estão santificados ou se santificando, você se coloca debaixo da lei, do compromisso de atender normas da lei, obras da lei, agradar a Deus através de algum tipo de realização, ritual, religiosidade ou autoimposições. Não. Condenação não é reprovação de quem não está se santificando ou não se santificou. Condenação é o estado espiritual de quem não foi justificado pela fé em Cristo. Então, o oposto de condenação é justificação. É disso que Lloyd Jones está falando. E aí ele esclarece isso, como eu disse, é na página 352, com essas palavras que eu vou ler aqui para vocês. Eu vou compartilhar isso aqui porque é rico. E o que ele diz? Muitos são os que entendem mal isso. Parecem pensar no cristão como um homem que, se confessar o seu pecado e pedir perdão, será perdoado. Isso nos faz pensar e lembrar da confissão auricular da Igreja Católica. Mas não está só lá, não. Essa que é a questão. Ele nem está aqui neste momento pensando no sacramento da confissão que a Igreja Católica criou. A confissão que é feita ao padre, que então absolve o confessor. Não. Ele está falando para a igreja evangélica. Então ele diz, parecem pensar no cristão, muitos, ele diz, por entenderem mal isso, parecem pensar no cristão como um homem que, se confessar o seu pecado e pedir perdão, será perdoado. Naquele momento ele não está sob condenação. Mas depois, se ele pecar, voltará a estar sob condenação. Esse é o problema de confundir condenação com santificação, o oposto, de fazer o oposto. Depois ele se arrepende, confessa novamente o seu pecado e pede perdão e é purificado mais uma vez. Assim, para eles, o cristão é uma pessoa, ele bota é um homem, eu mudei para pessoa, é um homem que passa constantemente de um estado para outro, para trás e para frente, condenado e não condenado. Ora, segundo o apóstolo Paulo, esse conceito é totalmente errado e revela uma completa incapacidade de entender a situação. O cristão jamais pode ser condenado, jamais poderá voltar a um estado de condenação, porque é isso, estamos falando de estado, não estamos falando de situação. Jamais poderá voltar a um estado de condenação, por isso que ele diz, nenhuma condenação. O apóstolo não está falando sobre a experiência desse cristão, mas sim sobre a sua situação, a sua posição, o seu estado, na verdade, situação. Ele está numa posição na qual, tendo sido justificado, nunca mais tornará a ficar sob condenação. Esse é o sentido da palavra nenhuma, equivale a nunca. Isso tem de ser muito bem entendido. Porque se condenação fosse o oposto de santificação, então seria uma transição seria transitório. Mas ele está falando de uma condenação que foi absolutamente dissolvida. Deus nos declarou justos em Cristo Jesus, e isso tem a ver com a obra realizada na cruz, isso tem a ver com a oferta que Deus fez, nos imputando a justiça do seu Filho, não tem a ver com nossa maneira de estar vivendo, que é o que entendemos como santificação. Então ele aqui está falando de justificação e não de santificação. O que ele está dizendo é, nunca mais haverá condenação. O cristão não pode mais voltar ao estado de condenação, porque ele não vai nascer outra vez em Adão. Vamos lembrar aqui todo o esforço dele no capítulo 5, para nos mostrar, Paulo, nos mostrar aquela representação federativa. Todos os que estavam em Adão estavam condenados, como filhos de Adão, nos lombos de Adão. E então passaram a ser
filhos de Deus através de Cristo. Então a federação mudou e agora a cabeça federativa é Cristo, para uma nova raça, ele sendo o segundo homem. E aí você não tem mais como voltar a ser filho de Adão, porque para isso teria que nascer de novo. Então não precisaria ser evangélico, basta ser kardecista. Porque só os kardecistas pregam que você volta a nascer neste mundo e volta a ser filho de Adão. E eu acho que eu não preciso me deter com minúcias, porque isso seria desonrar a sua inteligência, não é? Então tudo que se segue aqui vai girar em torno desta nova vida operada pelo e no Espírito Santo de Deus. Agora nós passamos a ver o que temos sob o domínio do Espírito, e o ponto em destaque nessa proposta, doutrinário do apóstolo a partir deste capítulo 8 em diante, é isso que nós dissemos desde o início. A absoluta segurança eterna do cristão é de que ele trata, usando argumentos profundos e suficientes para a fé de quantos creiam. Vamos voltar ao nosso texto. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando você confunde nenhuma condenação com ser santificado, você estaria como que dizendo que uma hora alguém está em Cristo, outra hora está em Adão de novo. Uma hora alguém está em Cristo e deixa de estar em outra. É isso que ele estava falando. Não, Paulo usa argumentos absolutos. O que ele está dizendo é: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, deixaram de ser de Adão e passaram a ser de Cristo. Ninguém volta a ser de Adão. Você pode atender à natureza adâmica, porque ela está aí. Você pode viver de acordo com os postulados da natureza adâmica, o que gera queda, o que gera tristeza, e aí o Espírito opera arrependimento através da tristeza. Isso faz com que você tenha tropeços, 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará, e por aí vai. Mas voltar a ser filho de Adão, não mais. E como toda a condenação pairava sobre a raça adâmica, e você deixou de ser raça adâmica para ser raça de Cristo, raça cristã, não há mais nenhuma condenação. A condenação ficou sobre a raça de Adão. Você já saiu de lá. Esse é o detalhe. E aí ele vai continuar dizendo: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, e aí o Espírito está com letra maiúscula na minha versão, para mostrar que se trata de uma lei que o Espírito rege, que ele é que controla, que ele é que diz, ele dita essa lei. Essa lei me libertou da lei do pecado e da morte. E por lei de pecado e morte, ele está fazendo alusão a 2 significados. A lei propriamente dita, porque ele deixa muito claro que a lei nos induzia ao pecado, e outro tanto à morte, já que ela nos revelou o pecado. Já discutimos isso. E também significa o domínio. A lei aí significando ela regendo, o reger do pecado e da morte sobre a nossa vida. Agora estamos sobre a égide, a regência do Espírito de Deus e não mais da lei do pecado e da morte. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizendo: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, as nossas versões colocam aí alguns textos dizendo natureza pecaminosa, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez. O que a lei não podia fazer, Deus o fez. De que maneira? Enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Bem, em resumo, o que ele está nos dizendo nos versículos 3 e 4, porque no 4 ele vai dizer: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, é que Deus, sabendo da impossibilidade plena de atendermos a sua lei, que revelava a sua justiça, que nos condenava, ele então resolveu o problema, pegando seu filho, tornando seu filho pecador em nosso lugar, ou seja, recebendo sobre si os nossos pecados. Não que ele tenha cometido pecado, isso não serviria para nada, mas Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós, e aí matou o pecado em Cristo na cruz e satisfez a sua justiça, satisfez a sua honra. Não precisou negociar com os homens, ser o Deus bondosinho que diz: tudo bem, eu vou entender isso aí, vou passar por cima. Vai fazer o quê? Você erra mesmo, né? Não. A sua ira cai sobre Jesus. A sua ofensa vem ao longo dos milênios desde o Éden, cai sobre seu filho.
E Jesus, de forma santa e justa, cumpre a justiça de Deus. Deus fez isso, foi Deus quem fez isso. Jogou sobre o seu filho o pecado de todos nós e se satisfez na sua oferta e na sua morte, como ele vinha anunciando que teria de acontecer um dia através da imolação dos vários cordeiros. Daí Jesus recebeu o título de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros cordeiros eram o cordeiro dos sacerdotes, o cordeiro do ofertante, mas Deus nos ofereceu o seu filho, e daí ele ser Cordeiro de Deus a nosso favor. E então, as justas exigências da lei foram satisfeitas em nós, porque agora andamos segundo a lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? É a graça. É isso que ele está dizendo e ensinando aqui. Portanto, uma vez que não há mais condenação alguma, temos uma nova dimensão espiritual a viver dentro da liberdade perpetrada pelo Espírito. E o que temos de entender aqui como liberdade do Espírito? Já explicamos aí. Alguns entendem liberdade, e pregamos há poucos dias no texto de Gálatas, lembram disso? Vida pelo Espírito. Pegue aí um desses domingos que você vai ver, está lá no YouTube. Há aqueles que pensam que liberdade significa eu estou livre para desobedecer à lei. E o nome disso é libertinagem. Não é disso que ele está falando. A liberdade do Espírito significa uma vida sem as cargas, sem os fardos, sem as exigências da lei. Eu não tenho de cumprir as exigências da lei, mas eu tenho de honrá-la, respeitá-la, amá-la, porque ela revela o caráter de Deus e a sua vontade para a minha vida, que Jesus satisfaz por mim, porque eu jamais conseguirei. Nunca consegui e nunca conseguirei. Estou falando em termos de humanidade. É disso que o texto trata para nós, meus amados. Pois bem, temos então uma nova dimensão espiritual a viver dentro dessa liberdade. Como ele já havia exposto, nós saímos da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito de vida. E é muito bonito quando você vai para Coríntios, segundo aos Coríntios, e Paulo no capítulo 3 vai falar sobre o ministério da morte, se referindo à lei, se referindo a todos os rituais, se referindo a todas as observâncias e festas dos judeus ao longo dos séculos, para cumprir as determinações da lei. E aí ele fala do ministério de vida, que é o que veio através de Jesus e que é gerenciado pelo Espírito Santo, perpetrado pelo Espírito Santo. Ele faz esse contraste ali maravilhoso, dizendo, aquele lá caducou, o ministério da morte. Porque o ministério da lei era o ministério da morte, apontava a nossa morte espiritual. Mas o ministério do Espírito é ministério da liberdade, é ministério da vida. E essa linguagem fica bem clara para nós em 2 Coríntios 3. Depois vocês podem verificar com mais calma, isso é muito importante. Mas então, se torna ainda necessário reforçar o sentido do significado pleno dessa expressão, nenhuma condenação há. Ou seja, nunca mais seremos condenados. Por isso é que Jesus disse que aquele que está salvo, aquele que é dele, não será mais condenado. E aquele que nele não crê já está condenado. Foi desta condenação, já está condenado. A condenação já estabelecida, fomos arrancados, fomos tirados de lá. Os incrédulos, os desobedientes, os que resistem à oferta da graça, os que não creem nela, os que creem na sua própria capacidade religiosa de se resolver com Deus, já estão condenados, a Bíblia diz. Sobre eles repousa a ira de Deus, porque continuam filhos de Adão. É a herança. Não há uma acepção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ah, não, esse aqui é sincero no seu coração, embora ele não obedeça a minha palavra. Não, não existe. Ele não nasceu de novo, ele não mudou de natureza. Meu espírito não habita dentro dele para alimentar uma nova natureza que eu introduzi, que eu ofereci através do meu filho. Então não me pertence, é meu inimigo. Por mais bela pessoa que seja, por mais filantropo, por mais carinhosa vovozinha dentro de casa, carinhosa dona de casa, um patrão magnânimo, um perfeito cidadão, o seu coração não obedece a minha palavra, não a conhece, nada quer com ela. Ela lhe traz o desconforto da obediência.
para a qual ele não está capacitado, porque o Espírito que nos leva a obedecer não habita dentro dele. Então veja, nunca mais seremos condenados. É o que significa Romanos 8:1. O Yersby, outro comentarista que a gente tem citado muitas vezes aqui, ele lança mais luz ainda sobre este verso de 8:1 de Romanos. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então ele diz assim, o versículo não diz nenhum erro, nenhum fracasso e nem mesmo nenhum pecado. Os cristãos caem, cometem erros e pecam. E aí ele cita alguns exemplos. Abraão mentiu sobre a esposa. Davi cometeu adultério. Pedro tentou matar um homem com sua espada. Traiu Jesus, sou eu que estou acrescentando aqui. Por certo, ele diz, esses homens sofreram as consequências de seus pecados, mas não sofreram a condenação. É isso que significa não há mais nenhuma condenação. O texto, o que o Yersby está dizendo é que o texto não quer dizer, porque não quer dizer que o oposto é santificação, nenhum erro, nenhum fracasso e nenhum pecado. Não. Erramos, fracassamos e pecamos, mas não somos condenados. Nossas quedas, nossas fraquezas e nossos pecados ferem o amor de Deus, não mais a sua lei, porque nós não devemos mais nada à lei de Deus. O que acontecia com a lei? Ela nos era contrária, ela tinha ordenanças que nos eram contrárias. O que Deus fez? Pegou essa lei com suas ordenanças que nos era contrária e cravou-a na cruz. Ele cancelou, e o texto quer dizer rasgou, e cravou na cruz. Ele botou lá na cruz para dizer, está cumprida aqui, é na cruz. Não olho mais para a lei, para ver que você está fora dela, que você não atende a ela. Eu olho para o meu filho, que a atendeu no seu lugar. Aquilo que te era contrário, eu lancei sobre ele. A minha justiça agora te foi imputada. E a minha ira eu fiz descer sobre ele, porque a minha lei requeria a minha honra. Por isso que eu a criei e eu a expus. Duas coisas, para mostrar a você o que de fato é pecado, para mostrar a você qual é o tamanho da minha santidade, e para mostrar a você que é impossível a você salvar-se por si mesmo, por nenhum esforço seu. Continuando, o Yersby diz, a lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei, portanto, não pode ser condenado. Qual é a nova relação com a lei? O Espírito de vida, Cristo, cumpriu a lei no seu lugar. É a página 702 do volume 5 do seu comentário. Então, feitos estes reforços, e ainda dentro de nosso trecho introdutório, né, que estamos aí do trecho que vai de 1 a 8, importa lembrar que o apóstolo, eu já disse isso, agora eu vou provar, está retomando neste início do texto o assunto que havia interrompido em 5:21 para se ocupar com aquele parênteses lá dos capítulos 6 e 7. Assim sendo, é como se nós lêssemos, e aí a leitura que eu vou fazer agora, eu quero que você me acompanhe, é justamente 5:21 emendando com 8:1, para provar aquilo que eu disse, que na verdade quem disse mesmo foi Lloyd Jones, que 6 e 7 é um parêntese. O que foi interrompido em 5:21 dá sequência ou tem sequência em 8:1. Então eu vou ler os dois textos associados na minha versão. Romanos 5:21, imediatamente passando para 8:1, como se fosse um texto só, como de fato deveria ser, porque na verdade as divisões foram criadas aí séculos e séculos depois, 16 séculos depois. Então como é que ficaria essa leitura? Olha que lindo. Onde abundou o pecado, superabundou ou transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você percebeu a transição? Não. Se você acompanhou a leitura, você viu que eu pulei de 5:21 para 8:1. Mas se você acompanhou só a leitura sem ler na Bíblia, você não percebeu a transição. Mas a transição está no portanto, está nesse advérbio de conclusão. Ele conclui em cima de 5:21. E onde ele conclui? Em 8:1. Não é bonito? Vou ler de novo, vamos lá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, ou para que,
assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, quer dizer o quê? Concluindo sobre o quê? Concluindo o fato de que mediante Jesus Cristo nosso Senhor, a graça passou a reinar pela justiça para conceder vida eterna. E então não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando não se entende isso, minimamente significa não se entender o que significa vida eterna. Jesus não nos deu uma ampliação da vida biológica. Não. Primeiro, que a palavra vida eterna é uma forçação de nossos versadores, traduzindo o grego zoe. Nós temos uma palavra só no português, como em todas as outras línguas, para a vida. E aí você tem que botar adjetivos. Então você diz assim, vida biológica, porque a palavra para significar a vida terrena, a vida temporal é bios. Então, vida biológica, eu tenho que botar o biológica para poder entender que eu estou falando de vida temporal, ou então vida carnal, ou vida temporal. Mas quando eu quero dizer uma vida que é outra vida, que é superior à vida biológica, que não é igual à vida biológica, eu uso outra palavra no grego, zoe, que quer dizer, na nossa língua, vida eterna. Vê se você entende. A vida temporal é bios. Mas quando eu quero me referir à vida que Jesus nos trouxe, aquela mesma em que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou zoe, vida eterna. A minha vida é a vida que não tem princípio e nem fim, é esta que eu estou dando a vocês. Em você ela é perene, não é eterna, porque você teve um início. Nele ela é eterna, porque não teve início. Ela é desde sempre. Então ele nos deu, a graça nos deu vida eterna. Essa vida não pode mais ser tirada. Você não sai mais de dentro dela. Por isso é que a Bíblia diz que você já está ressuscitado com Cristo Jesus. Você comete pecados na carne, na vida bios. Mas a vida eterna foi introjetada dentro de você. É esta que te leva a ter uma relação com o Deus que é eterno. Com o Deus que é eterno. No mais, o que acontecia antes, como acontece com todo mundo, é o desejo da vida eterna, daí o medo, o terror da morte. Mas o crente, uma vez que ele sabe que recebeu vida eterna, ele não tem mais temor da morte, porque ele sabe que não morre mais. Seu corpo para, mas ele tem vida com Deus. Sobre aqueles onde param essa dúvida, onde tudo é tenebroso, é escuro, é confuso, ele tem milhares de informações ou rejeita todas elas e se diz ateu, materialista, para esquecer a possibilidade de ter que dar alguma resposta ou ter alguma continuidade. Aí ele quer descer ao nível do animalzinho, da pet do seu quintal. Mas a verdade é que quando eu enxergo pelo Espírito de Deus que a minha vida é eterna, esse medo, e a Bíblia diz que Jesus nos livrou do medo da morte, pelo qual Satanás mantinha cativos os homens nos seus pecados. Então, não há sombra, não há escuridão, não há incertezas. A garantia de que a sequência é imediata. E aí Jesus nos abre uma janela tão bonita, tão lírica, até romântica, quando ele nos fala do rico e do Lázaro. É uma parábola, ele não está falando de personagens reais. Mas ele está trazendo uma ilustração de uma doutrina real. E o que ele mostra ali é que os dois morrem. O rico, que fica claro no texto que era um ímpio, ainda que sendo um judeu, praticante da lei, está lá isso. E o Lázaro, que não por ser pobre, mas coincidentemente era pobre, sendo justo, ele também morre. E o que acontece é que o máximo que se pode dizer a respeito da morte do ímpio é que ele foi sepultado. Ou seja, é a linguagem eufêmica que a Bíblia usa para falar desceu às trevas exteriores. Continuou consciente. E pior, lá passou a ver o que não via quando estava com os olhos biós. Ele viu o espaço da eternidade. Ele viu o céu. Ele viu as distâncias que ele não podia superar
Abraão e Lázaro lá, aquele que mendigava a sua porta, se deliciando na comunhão com Abraão, que ali é uma representação metafórica de Deus Pai. Mas como foi que aconteceu a morte de Lázaro? Na ilustração, Jesus diz: e morreu Lázaro, e anjos de Deus o levaram ao seio de Abraão. Sabe, esta é a forma mais literal possível que Jesus usou para nos ilustrar a transição da morte. Um outro momento tão sagrado e solene como este, que na verdade aqui é uma parábola, mas agora ali no que eu vou citar, não era parábola, era histórico, a morte de Estevão. Morre o justo e é recepcionado imediatamente por anjos de Deus. Ou seja, os olhos biose deixaram de ter luz. Imediatamente os olhos eternos da vida Zoe são abertos e ele dá de cara com anjos. É o que já está ali no seu entorno aguardando por ele. E é quem ele encontra, é quem ele ouve. E aí ele segue, dadas as mãos para as moradas eternas. E o texto diz para nós que Estevão, servo de Deus, no momento em que sabe que a pedrada fatal vai lhe acontecer antes que aconteça, ou seja, todos ouviram ele falar, que ele já estava com os seus olhos, Zoe, os olhos da vida eterna abertos, e aí ele não viu anjos. O texto diz que ele viu o céu aberto e o Filho de Deus, Cristo Jesus, de pé. E aí ele sabia que agora, entre ele e Jesus, só havia um espaço. Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Senhor Jesus, estas mãos que estão estendidas para me receber, recebe-me agora, eu estou indo para ti. Há bem poucos anos atrás, o mundo evangélico lamentou a morte de um dos homens de Deus mais inspiradores para a fé cristã, que era chamado Eugene Peterson, que fez aí a versão mensagem da Bíblia, que escreveu dezenas de livros enriquecendo a nossa fé de forma extraordinária, cuja história é de uma beleza muito edificante. O seu filho descreve a sua morte, que aconteceu aí há coisa de uns 3 anos ou 4, um pouquinho mais, né? Porque eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia se instalar. Ele faleceu aos 85 anos. No leito da morte em casa, tendo lá os seus momentos de lucidez e em outros momentos não tinha, mas a família ali no seu entorno assistindo, sabendo que ele estava partindo. Há um tempo em que o ouvem orando, há um tempo em que percebem palavras que ninguém conseguia entender saindo da sua boca nas suas orações, e de repente ele volta a falar no seu inglês nativo, e é a última coisa que ele diz, e o que todos ouvem é: let's go, vamos. A pergunta que ficou ali no meio de todos, imediatamente ele expirou, foi: para quem ele disse vamos? Por que isso está no plural? Ele poderia ter dito: estou indo, gente, ou deixa-me ir, ou aqui vou eu. Não, ele disse: vamos, let's go, vamos. Isso nos faz pensar na parábola do rico e do Lázaro. Era como se Lázaro, se pudesse falar alguma coisa naquele momento, dissesse para os anjos: vamos, aqui estou, vamos, aleluia. O espírito de vida dentro de você te dá absoluta, aquilo que no coração do ímpio é desejo, Deus botou a eternidade no coração do homem, em você é satisfação, é certeza, é convicção, é gozo, aleluia. E não adianta dissimular com conversas do tipo: não, ainda tem muita coisa para fazer aqui, não, porque Deus ainda me quer aqui por muito tempo. Você não sabe. Isso tudo é dissimulação do medo. E vá aos pés do Senhor e chega e diz: ó Deus, tu me libertaste do terror da morte. Eu não aceito esse medo dentro de mim. Dá-me convicção plena, abre as janelas para que eu veja qual é a minha verdadeira vida, ou qual é a sua verdadeira vida. Qual é a sua verdadeira vida?
Então, aqui convém ter nossa atenção voltada para o grande segredo. Qual é o grande segredo? Os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não significa que eu plugo e desplugo. Não significa que eu estou na igreja, eu carrego Bíblia na mão. Eu uso o evangeliquez, eu sei falar glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém. Chamar Deus de Pai. Não, isso não está em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é quem mudou de esfera. É quem não está mais em si mesmo, é quem não está mais em Satanás, é quem não está mais neste mundo. Mas está em Cristo Jesus. Vive em função dele. A vida é pautada para ele, no que trabalha, no que faz, no lazer que tem, no sono que dorme, na comida que come, no que veste, no que compra, no que vende. Vive para ele. Já não vive mais como os demais que vivem para si, porque a palavra que rege tudo isso está aqui em Romanos. Chegaremos lá no capítulo 14, querendo Deus, versículo 7, onde o apóstolo diz, e de forma taxativa, e para mim, você já me ouviu falar isso muitas vezes, é um dos mais solenes versículos da Bíblia. Nenhum de nós vive apenas para si. Ou seja, nenhum de nós cristãos, os demais vivem apenas para si. Mas nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Aí entra no versículo 8 para dizer o quê? Explicar isso aí. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por que pertencemos ao Senhor? Se eu estou vivendo para o Senhor. E se eu estou morrendo? Se eu baixei a um leito de hospital ou coisa semelhante, estou morrendo, eu estou morrendo é para o Senhor. A minha morte é para me levar para Ele. É isso que significa morrendo para o Senhor. É isso. Bem-vindo, Marcos. Deus te abençoe. Prazer grande. E aí, meus amados, qual é o significado real dessa fraseologia do apóstolo? Os que estão em Cristo Jesus. Bem, para os que vêm acompanhando os estudos e passaram lá pelo capítulo 5. Antes estávamos em Adão, agora estamos em Cristo Jesus, cabeças de raça. Fomos deslocados de um estado para outro. A graça, não mais a lei, é que reina sobre nós. Literalmente significa que não transitamos mais na esfera da lei, mas na da graça. Isso traduz o quê? Veja aí, versículo 1. Libertação de condenação. Não vou me repetir, porque já discuti isso aqui agora. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que significa transitar na graça e não mais na lei. Não mais na esfera da lei, mas na esfera da graça. Libertação da condenação. Porque eu estou na graça que Jesus, que Deus me trouxe através do seu Filho. Não há mais condenação para mim. Então, eu estou liberto da condenação. Jesus disse isso. Ele deixou claro, quem crê em mim, passou, ele põe no passado, passou da morte para a vida. Quem não crê em mim, já está, deixa no presente, condenado por quanto não crê no Filho do Homem. Então veja, a segunda coisa que nos traz libertação da lei do pecado e da morte, é o versículo 2. O que diz lá? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Libertação da lei do pecado e da morte, do regime, do reger, da regência do pecado e da morte. Ou seja, pecado e sua consequente morte não nos cativam mais, não mais lhes pertencemos. A sua lei, o seu domínio, suas ordens, suas regras não ditam mais nada ao nosso coração. E é assim que Deus nos vê. Não temos que lutar por preservação disso, preservação daquilo, conquistas e sobre conquistas para nos dar garantias. Você sabe, a psicologia tem uma definição muito interessante sobre as duas aspirações do ser humano. A aspiração do pobre, ele aspira a ficar rico. E a aspiração do rico, ele aspira a ficar mais rico. O que move o pobre? O medo de morrer na sua pobreza. Qual é a fobia do pobre? A fobia de morrer na pobreza, miséria. Qual é a fobia do rico? A fobia de ficar pobre.
Ele não se sacia. Ele precisa acumular, ele precisa ter garantias, ou seja, está sob o domínio de ordens e regras que ditam ao seu coração a sua forma de se garantir no mundo temporal, porque só entende da vida bios. E procura de todas as formas negociar com a morte, a ponto de Satanás, o pai da mentira, dizer a respeito de Jó: pele por pele, e tudo que o homem tem dará por sua vida. Mas é assim que Deus nos vê. Não mais sob domínio da lei, não mais sob domínio e ordens e regras dela, que não ditam mais nada ao nosso coração. Antes, o que significa a libertação da lei do pecado e da morte? É que antes nós obedecíamos ao pecado no curso natural da vida e de uma forma inevitável. É a linguagem de Efésios 2:1. Andávamos em nossos delitos e pecados segundo o curso do Deus deste mundo, do Deus deste século. Agora, obedecemos ao princípio da vida e da graça. Não vou entrar nas particularidades, eu estou falando com homens e mulheres de Deus que sabem muito bem quais são os efeitos da graça na sua vida espiritual. Você aspira a quê? A ir para a Disney e festejar lá quantos dias puder. Ah, se eu pudesse viver aqui, nesse lugar, e não mais sair daqui. Não. Você vai lá, você entra, você sai. Mas existe algo que te atrai, que te move, que a Disney não vai te dar nunca. As diversões, as alegrias, as risadas, o deslizar, o pular, o mergulhar, o deslumbrar-se. Nada poderá te dar aquilo que diversão alguma pode suprir. Festa alguma pode suprir. Aplauso algum pode satisfazer. Desejo de Deus, de ouvir a sua palavra, de sentir que ela entra, que ela revoluciona lá dentro, que ela traz conforto, que ela traz conselho, que ela direciona a vida, que ela traz segurança. A sede, a fome, a desejo, ela tem significado. Ela não é uma magia religiosa, ela não é um ritual, ela não mexe com um dos hemisférios do seu cérebro voltado para a religiosidade, não. Ela trabalha nas regiões mais profundas, onde o cérebro, das quais o cérebro nada entende. Ela trabalha naquele lugar em que os órgãos dos sentidos não atendem. A boca não fala lá, o ouvido não ouve lá, o nariz não percebe o cheiro, os olhos não contemplam. Não, os ouvidos não conseguem ouvir. É muito mais profundo, é muito mais interno. Há um testemunho de que vamos falar mais para frente, daqui a algumas semanas, o testemunho do Espírito, como dizendo: você é meu e eu sou teu. A linda linguagem da convicção da igreja representada pela noiva em Cantares. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É isso. E isso é insuperável. Então, na verdade, uma vez libertos da lei do pecado e da morte, obedecemos ao princípio da vida e da graça. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, que eu estava na inauguração de um templo, de uma igreja, de uma denominação aí que não prega segurança eterna, mas convidou para aquele culto de inauguração crentes de tudo quanto era denominação que tinha na cidade de Rio Claro, e pastores, e lá estava eu no meio deles todos. E alguém sugeriu ao dirigente do culto que pusesse lá com os instrumentistas o hino Maravilhosa Graça. E ele falou que era uma verdade. Ele disse: ó, gente, eu não sei quantos sabem a letra de cor, nós vamos projetá-la aqui, mas eu acredito que todos que estão aqui dentro, ainda mais que a maioria aqui é crente veterano, já ouviu esse hino, então vai saber acompanhar. E eu estava lá atrás do púlpito, no meio daqueles pastores, e eu vi aquele povo ficar em pé. Era bastante gente, que afinal de contas várias igrejas estavam lá. E eles começaram a cantar, todos nós: maravilhosa graça, maior que o meu pecado.
E o hino foi cantado com eloquência, com profundidade, lágrimas caíam pela face das pessoas. E lá no púlpito, vendo aquela gente cantando aquele louvor com boa memória, e alguns com pouca memória, mas acompanhando a letra, emocionados e tocados, eu disse: é Jesus. Este povo sabe do que está dizendo. Esse povo sabe porque tem motivo para cantar maravilhosa graça, maior que o meu pecado. É melhor que a vida, como disse Davi no Salmo 63. Entendem da graça. A graça que me perdoou e que me perdoa. A graça que me tornou agradável a Ele no amado. É do que eu vou falar daqui a pouquinho para encerrar. Então é lindo. John Stott, na página 261 do seu livro A Mensagem de Romanos, que eu já tenho citado aqui, ele diz isso aqui. Neste caso, ser libertado da lei do pecado e da morte por meio de Cristo é não estar mais debaixo da lei, tanto para a justificação como a santificação. Eu não posso me santificar de acordo com os parâmetros da lei, eu não vou conseguir. E eu não posso me justificar porque é Deus quem nos justifica. Acabamos de pregar isso em Romanos 8, lembram? Domingo. E assim, nós vamos ouvir no versículo 3 que também fomos libertos de cumprir a lei para estarmos livres da culpa. É o que ele diz aí no versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Então, ficamos livres de cumprir a lei para nos livrarmos da culpa. Quem ficou livre? Ainda encontramos muitos homens e mulheres de Deus de olho na lei, preocupados em agradar a Deus através de cumprir as coisas da lei. Veja, temos deixado muito claro aqui, nós não somos antinomianos, o crente não é. Eu sou contra a lei, que é isso? Eu amo a lei e temo. Eu só não tenho que observar o que eu devo fazer com respeito à lei para que eu possa agradar a Deus, porque não é mais o parâmetro de Deus para me abençoar e me aceitar. É quanto eu estou no seu Filho. É isso. Por isso é que Pedro diz à igreja, a mim e a você, cresçam na graça. É preciso crescer nela. A graça tem um ponto de partida. A maioria fica lá no início. Ou sou salvo, glória a Deus, amém. Isso é só o ponto de partida, gente. A graça é poder de Deus. A graça é transformação de vida. É transformação de glória. É sermos transformados de glória em glória. A graça é poder contra as fraquezas. A graça é socorro, é auxílio no momento da necessidade, de que fala Hebreus. A graça é bastante, é suficiente para nós, como diz o cântico e como Paulo nos ensinou em 2 Coríntios 12. A minha graça te basta, Deus disse para ele. Isso é crescer na graça. E depois, no versículo 4, em última instância, libertação para viver segundo o Espírito. Então não é apenas livres da lei, do fardo da lei, da imposição da lei, mas livres para viver uma nova dimensão, a vida do Espírito, a fim de que, o versículo 4, as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, não é cumpridas por nós, é satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vivendo segundo o Espírito, o guiar do Espírito de Deus, ele nos guia aqui. Não é por profecias, dons, revelações e mistérios. É pela palavra revelada e escrita. Ele nos guia aqui. Vivendo nesse guiar do Espírito, satisfazemos a Deus. Não vivemos mais segundo a carne. Veja. Não temos que produzir alguma coisa que nos torne agradáveis a Deus, ou mais dignos dele. Isso é o que a lei fazia, isso é o que as seitas dizem que devemos fazer. A relação deixou o lugar de mérito ou conquista pessoal para ocupar o lugar da oferta gratuita de Deus em Cristo. Daí o belo texto de Efésios 1:6, que aí precisa ser lido na versão corrigida de Almeida Revista Corrigida. Quando Paulo diz ali em 1:6, para louvor e glória da sua graça, graça pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Você só agrada a Deus pela graça. Quanto houver da graça na sua fé, quanto de conteúdo da graça houver na sua liberdade espiritual para adorar, para se render e para buscar a Deus, é isso que agrada a Deus. E não posso fazer isso, eu tenho que cumprir aquilo.
Mas há muitos que estão se impondo a estas coisas. Eu preciso orar tantas horas por dia. Eu preciso jejuar por este assunto várias vezes. Eu não estou pregando contra a oração, nem contra o jejum. Eu estou pregando contra as regras, as autoimposições, aquilo que eu vou fazer para conquistar algo ou receber algo. Que triste. Então antes, isso era terminantemente impossível. Antes da graça, jamais poderíamos pretender e alcançar uma vida sob o guiar do Espírito de Deus. A lei não guiava ninguém, porque era impossível obedecer aos propósitos de Deus que estão exarados na lei. Mas agora, pela graça, nós temos prazer em viver de conformidade com a palavra de Deus e aspirando os valores eternos. Gente, em outras palavras, o que eu estou dizendo o que está escrito aqui não nos causa repulsa, mas nos atrai. Não nos causa espécie, mas nos enche de alegria, nos consola, nos conforta, nos entusiasma, alimenta a nossa fé. O que está aqui, por menos que eu entenda, satisfaz o meu coração. O que está aqui me abençoa. Não olho com medo, não olho com reserva. Não tenho medo de ouvir a palavra. E eu quero ouvir a palavra e me alimentar da palavra. Então isso faz toda a diferença. Ela me atrai, isso diz tudo. Não há repulsa, há atração. E esses são sinalizadores básicos para você entender claramente quem é cristão e quem é religioso evangélico. Faz toda a diferença. Ele, o Espírito de Deus, nos guia em toda a verdade, Jesus disse. Ele a aplica de forma pessoal e particular ao coração de cada um, à necessidade de cada um. É a obra dele, ele está aí dentro de mim, ele está aí dentro de você para fazer esse trabalho. Então é de que fala o trecho que fecha o nosso texto, de 5 a 8. É o fechamento desta solene conclusão. Então vamos atentar para o sentido de pendor, como dizem as velhas versões, que as novas versões esclareceram para nós. Mentalidade. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mente. A mente é carnal. E a Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Não é preocupação e medo. É consciência, é lembrança, é o que as velhas versões chamavam de pendor, é mentalidade espiritual, ou seja, a mente do Espírito se antecipa à mente da carne, ao desejo da carne, à ordem da carne. O mundo pensa pela carne, o cristão pensa pelo Espírito, as coisas que o mundo pensa pela carne. Isso faz toda a diferença. A mentalidade da carne, ele diz, é morte. Mas a mentalidade, ou pendor do Espírito é vida e paz. Este é o sinalizador maior de que você está inclinado à vontade de Deus. A paz, que é o árbitro em nossos corações. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É impossível. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas quem é dominado pela graça, pelo Espírito da graça, foi feito por Deus agradáveis a Ele, no amado, que é Jesus. Meus queridos irmãos, aí nós fechamos a nossa introdução do capítulo 8, a vida no Espírito, por onde seguiremos, querendo Deus, depois do carnaval, já na parte 25 de nosso estudo, indo do versículo 9 até onde for possível, porque queremos trabalhar este capítulo 8, como eu disse, da forma mais minuciosa possível. Hoje o que nos ocupamos de fazer ao longo dessa 1 hora de estudo foi introduzir esse capítulo do Espírito para a nossa vida de fé. Aguardo você, segunda-feira, 8 da noite, quando estaremos ouvindo a palavra que diz quem é o Cristo de Deus. E aguardo você, aguarde o nosso anúncio, para depois do feriado de carnaval, voltarmos ao nosso estudo numa sexta-feira, 8 da noite, em Romanos, parte 25. Deus te abençoe, obrigado por sua presença aí participando conosco, obrigado por sua companhia, pelo seu interesse, pelo seu desejo. Leia Romanos ao longo desses dias, capítulo 8 especialmente, e aí vamos crescer na graça e na fé que há em Cristo Jesus. Graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço,
Uma boa noite para todos na paz do Senhor Jesus. Muito bem-vinda, Neila, minha tia. Uma alegria ver o seu rostinho aí participando do nosso estudo esta noite. Grande alegria. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Amém.